Bom dia, pessoal. Hoje é dia 14 e no primeiro exercício de concentração, o Grabovoi fala para a gente se concentrar no movimento das coisas e perguntar para nós mesmos, enquanto a gente pensa no que a gente quer manifestar. Por que está chovendo? Por que os pássaros voam? Por que tudo isso está acontecendo? E aí a gente tenta entender qual é a informação que cada evento desse traz para a gente. O segundo exercício, hoje eu vou falar a sequência 5831421. 5831421. 5831421. 999-888-776. 999-888-776. 999-888-776. Essas sequências, elas harmonizam o dia e o planeta. Mas elas harmonizam também para frente. Um dia para frente, 2 dias, 3 dias. E à medida que a gente vai fazendo esses exercícios, ela vai harmonizando para 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ela vai progressivamente harmonizando o nosso campo informativo. E o terceiro exercício, ele fala o seguinte: neste dia, você deve ver suas mãos como as mãos que refletem a luz da vida. Neste dia, você deve ver seus dedos como dedos refletindo a luz das mãos. Neste dia, veja seu corpo brilhando com a luz brilhante do Criador, brilhando com a luz brilhante do amor, da benevolência e da saúde para todos, que brilha com a luz brilhante dos meus ensinamentos sobre a vida eterna. Depois ele fala mais, porque ele fala que hoje é um dia muito bom para conversar com ele, para entrar em conexão com ele, principalmente de 10 às 11 da noite. Mas que a gente pode entrar em conexão com o Criador, com nós mesmos, e a gente também pode entrar em conexão com ele antes ou depois, não precisa ser só hoje, nem às 10 horas da noite. Pode ser todo dia, toda hora, a hora que precisar e que quiser, e para o que quiser. Para fazer uma pergunta ou para só estar perto dele e ter a companhia dele, do jeito que quiser, para conversar. Mas eu queria aproveitar o dia de hoje e o de ontem, que eu mostrei o exercício do dia 12 e do dia 13, como eles são muito sutis, a diferença entre um e outro. E como que essa sutileza, ontem eu fiquei pensando, nossa, às vezes eu nem vejo tanta sutileza. Você olha para o todo e concentra numa parte desse todo, né? Que ele fala, pode ser o ser humano. Que a gente uma pessoa perdeu o útero e ele reconstruiu o útero da pessoa. A nuvem perde a gota de chuva e a gente se pergunta, ele está ensinando para a gente como ele faz. Ele está ensinando para a gente como chegar nos resultados que ele chega, de reconstruir um útero, regenerar um útero ou evitar um acidente, curar uma pessoa, curar a si mesmo. Ele dá o caminho. O caminho é esse que a gente está fazendo. E é do caminho que eu quero falar hoje. Porque essa sutileza, eu fiquei me perguntando, né? Qual a importância de tantos detalhes? De um exercício todo com a parte, no outro a parte com o todo. No todo com a parte a gente pode colocar o ser humano, na parte com o todo a gente não coloca o ser humano, porque a gente não divide o ser humano em partes. Como é o exercício, pensar num caminhão ou qualquer outro objeto e ver as partezinhas dele. Mas isso não acontece com o ser humano. Ele é um todo. Ele fala, é uma lei. E no exercício de hoje ele fala para a gente se perguntar por que tudo isso está acontecendo? Qual o processo? O que aconteceu? O que provocou para tudo isso estar acontecendo? Como que o pássaro voa? Por que ele voa? Como tem a asa? E ele fala num outro livro quantas formas de voar.
Cada pássaro tem a sua forma de voar, tem um detalhe na asa, uma forma, um tamanho, peso, tudo envolve a capacidade dele de voar. E eu estou falando tudo isso porque uma pessoa estava com muita pressa, ela se dedica muito, mas ela está chateada porque não vem os resultados que ela está querendo no tempo que ela está querendo. É notável a diferença dela de quando eu a conheci para agora. Como ela está mais calma, mais consciente, mais envolvida com a harmonia dela e da vida dela, como ela está menos exigente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas mesmo assim ela ainda está com pressa. E eu fiquei pensando, eu vi uns vídeos esses dias e fiquei pensando, a diferença minha, eu sempre estou buscando qual é o que eu quero nesse canal, né? O que eu quero é transmitir as informações mais sutis e delicadas. Então, por exemplo, a maioria dos canais, eles ensinam, faça isso e isso, que você vai conseguir aquilo. Eu concordo, eu faço muitas coisas que eles falam, mas eles não falam do tempo que gasta. O Guimarães Rosa, ele tem uma frase lá no Grande Sertão que ele fala assim: eu estou contando o que se passou, não o tempo que gastou para isso acontecer. Então, o que eu quero e gosto nesse canal é essa coisa do pequenininho e todo dia, mas que se transforma em algo maravilhoso. E eu posso falar isso pela minha experiência. Então, o que eu conquistei porque é todo dia a duvidazinha desse dia, o mal-estar desse dia, a tristeza, como eu vou lidando com isso, como eu vou lidando com todas essas emoções e essas informações que aparecem para mim no meu pequeno dia, no meu diazinho, na minha forma de resolver aquele probleminha, aquela situação ou um problemão também. E aí, quando eu vou me conectando com essa informação do problema e eu e o problema, por que está acontecendo isso, como eu posso mudar isso, como eu posso entender que a minha mão brilha como a luz do Criador, que o meu corpo brilha como a luz do Criador e transformar esse problema em algo harmonioso, isso não existe nada melhor que isso. Claro que ter a casa, carro, emprego e viagens, isso é muito bom. Mas isso é muito bom quando a gente sabe lidar com tudo isso. Porque às vezes a viagem pode ser um transtorno. Eu lembro uma vez que acho que eu já contei aqui, que eu tinha uma amiga muito rica e ela ia lá para os Estados Unidos para fazer ela era médica e ela ia fazer uma apresentação lá 3 dias em Washington. Então ela falou, vão comigo e depois a gente vai para Nova York passear. Esse era o combinado. Como eu era muito capial, a gente já tinha combinado de ir juntar dinheiro. Porque uma vez ela falou, eu queria ir para os Estados Unidos. E eu falei para ela, então vamos juntar dinheiro. Eu precisava juntar, né? Ela não. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim para ela, não foi que eu falei que precisava juntar dinheiro. Eu falei, nem em 30 anos eu vou lá. Mas eu cheguei em casa e pensei, mas se eu não fizer nada, eu não vou mesmo, nem em 30 nem em 60 anos. Eu tenho que juntar um dinheiro. Então, eu falei para ela, para me incentivar, nós fizemos uma poupança juntas e em 3 anos eu tinha o dinheiro. Não era em 30 anos. Em 3 anos eu podia viajar. Como ela tinha esse compromisso lá, ela combinou comigo. Você fica 3 dias lá me esperando no hotel e depois a gente vai passear em Nova York. E o combinado era, ela ia falar e resolver todos os problemas para mim, enquanto eu esperava ela, em troca eu esperava ela 3 dias. Então eu fiquei sentada lá no hotel, no restaurante, 3 dias, igual uma pateta. Aconteceram muitas coisas, as pessoas vinham conversar comigo, eu não sabia conversar nada, mas eu fiquei lá. Eu cumpri o combinado. Mas quando acabaram os 3 dias e a gente foi para Nova York, ela resolveu que eu tinha que me virar. Que eu tinha que aprender a falar inglês, que eu tinha que conversar com as pessoas, assim, do nada.
Então, a viagem foi um inferno. Era chato demais. Era muito desagradável. E a única pergunta que eu fazia para mim era assim: é possível uma viagem para Nova York ser ruim? Era tão óbvio que seria maravilhoso que eu só fazia essa pergunta, assim, é possível ser muito desagradável que eu prefiro ir embora para casa? E foi, e foi uma experiência maravilhosa saber que a viagem pode ser ruim. Pode ser ruim, a pessoa não cumpriu o combinado, se ela tivesse cumprido o combinado teria sido maravilhoso, mas a gente saía brigando sem parar, porque eu tinha que ser quem eu não era. Eu não cobrei isso dela quando ela estava lá dando as palestras dela. Eu não falei, eu tô aqui sozinha, vem, vá, para. Não, deixei ela fazer o congresso dela lá numa boa. Então, esses exercícios e essa compreensão nossa aqui é para entender quero contar outra experiência. Eu estava fazendo o Caminho de Santiago. Fiz em 44 dias, eu caminhei 776 quilômetros. É como se fosse de Belo Horizonte a Brasília a pé. 10 dias antes de terminar, eu não estava aguentando mais. Eu estava louca para ir embora de lá. Mas eu acalmei. Tive até uma crise num hotel lá, falei, eu não vou ser mais peregrina, eu vou ser turista, eu vou acordar de manhã e vou pro shopping, e vou passear em restaurante e tal, esse negócio de ficar caminhando o dia inteiro, chega. Mas eu dormi, acalmei, descansei, no outro dia eu vi o povo saindo para caminhar, e eu pensei, que turista que nada, eu vou caminhar. E até pensei nesse dia, eu não posso pensar um dia de cada vez, um problema de cada vez, eu tenho que pensar um minuto de cada vez. Porque era tão exaustivo que eu tinha que pensar aquele momento, depois outro momento, depois outro momento. Então eu comecei a caminhar no outro dia e pronto, acalmei. Consegui. Quando terminou a viagem, me deu uma pena. Eu queria tanto mais, tanto que nos 2 dias antes de terminar a viagem, eu andava devagarinho para durar, para não chegar. E eu estou querendo falar isso porque viver todos os momentos que a gente tem para viver, quando a gente se encontra nos momentos, quando a gente se encontra nas questões que a gente tem para resolver e supera o que a gente o que tem aqui para a gente, é tão maravilhoso viver. É tão delicioso sentir que a gente está vivo, que tem um cachorrinho, ou que tem um chá, ou que tem um café da manhã, ou que pode sentar numa cadeira e descansar, que pode respirar. É tão maravilhoso. É essa a eternidade. Nós estamos nela, só que a gente não está conectado com ela. A gente fica conectado com a ansiedade. Isso que é ruim. E é disso que eu quero falar nesse canal, porque quando a gente se conecta, a gente se sintoniza com a gente mesmo, com o todo, pronto, tudo é delicioso e a gente não vai querer andar para frente. A gente não vai querer ter pressa, porque cada momento, mesmo parecendo maluco, desarmonioso, avesso, como o Grabovoi fala, ele faz um sentido e ele tira da gente algo tão bom, ele tira da gente a nossa luz, ele conforta a gente porque a gente transforma esse lugar num lugar maravilhoso. Mais uma coisa, estou demorando hoje, né? Mas aqui, por exemplo, né? Eu sempre falo desse buraco aqui. Esse buraco que eu fechei com as telhas. Todos os dias que eu passo aqui, vamos lá, ele está ficando um pouco cheio de furinhos, porque tem telhas, então tinha uns buraquinhos. Vamos ver se eu acho aqui hoje. Aqui é a telha. Hoje nem tem buraquinho, porque choveu muito. Aqui um buraquinho. Por causa das telhas. Eu não sei se tem bichinho aí dentro, acho que não. Acho que é só as telhas mesmo. Mas eu piso aqui com tanta alegria. Esse lugar me dá segurança. Era um buraco, era apavorante, ia ficar pior. E isso me dá tanta segurança. E onde eu passo lá, que eram as telhas, eu me sinto tão bem, porque eu mudei, eu transformei esse lugar no lugar seguro, agradável.
Ele não é desagradável, ele não traz pavor, porque ele tem a segurança. Eu posso pisar ali, eu sei que está seguro. E eu que fiz isso. Eu que fiz a segurança daquele lugar com a minha ação, com a minha vontade, com a minha superação. Foram 6 meses mais ou menos de esperando outras pessoas fazerem por mim, desespero, procurando gente, tentando, pagando, e ninguém vinha. Combinavam comigo e não vinham. E eu desesperada, com medo de pegar nas telhas, com medo, com nojo e aflição. E fui superando, superando, superando. Não existe sentimento melhor do que esse. Não existe, porque agora eu sei que eu posso fazer isso com qualquer coisa. Com coisas horríveis, como a doença delas, a velhice delas, das cachorrinhas aqui. E superar e ter momentos maravilhosos antes delas morrerem. E não me sucumbir na dor e na tristeza. Eu posso superar tudo isso, eu posso escolher o que eu vou sentir, eu posso dominar, é que ele fala, pilotar e ter controle da minha vida dentro do que ela parece para mim. Não, é maravilhoso. Eu te vejo na eternidade porque você é a eternidade. E jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.